colaboração do Dagol Machado. Até lá. Essa lua cheia, meu corpo dentro, que será de mim? Que faço força pra resistir. De ser um vampiro, lobisomem. Olá, boa tarde, gente linda. Hoje é dia 3 de novembro. Amanhã, o Saúde, Cultura e muito mais. Um ano de assistência todas as quintas-feiras. Que rádio todos. Então, hoje estamos de aniversário, programa de aniversário, e o programa tem uma diferença hoje. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos ter duas pessoas do nosso convidado. É o amigo da Machado, que vai estar aqui comigo, entrevistando o Maurício. Seja bem-vindo da Colômbia. Muito boa tarde, Tânia. Muito boa tarde para estar nos acompanhando pelo site, pelas redes, né, pelo nosso YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado, é uma honra, um prazer participar de ser entrevistado por Tânia. Agora é uma honra participar também entrevistando e com um convidado para lá especial, né? Um ano de programa, então também te parabenizo em nome do agradeço a parceria. Parabéns aí pelo processo, todas as quintas-feiras. Muito obrigado pela honra, né? Mas projetos também, né? Tem sucesso sempre. Muito obrigado. Te agradeço, Dagol, pelo espaço aqui na rádio e por estar esse convite, por estar aqui hoje, né, para essa novo desafio. Né? Nós nunca temos essa dobradinha, vai ser a primeira vez e estamos muitas vezes aí. Será uma honra, já está cedo. Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Fico super feliz de poder participar contigo aqui do Saúde, Cultura e hoje nós temos um convidado chamado Maurício Marques, mas ele não é parente, é só coincidência. De repente a gente vai conversar e vai descobrir um parentesco por aí, né, Maurício? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui conversando com vocês e lisonjeado ainda por ser na data de aniversário, um plus. Isso aí, uma data muito especial. Bom, hoje, para abrir o programa, a primeira pergunta vai ser com o Dagol. A nossa pergunta é a pergunta clássica da Tânia, porque aqui, por ser um programa do Sul, né, Maurício, geralmente o que nós temos aqui? Colorados e gremistas, né? Aqui é Inter de todos, o espaço está sempre aberto, inclusive a nossa estatística aqui do programa da Tânia, foram entrevistados mais gremistas que colorados. A gente teve já, no último programa, teve uma flamenguista. Isso, e hoje, a primeira. A gente já deu aquela vasculhada nas redes sociais, mas vai perguntar igual aqui, né? O Maurício, qual é o teu time, Maurício? Que é a primeira curiosidade aqui de todos os colorados que nos acompanham e de todos os telespectadores também. O meu time, sinceramente, é de quem está me pagando como psicólogo do esporte. Já fui do Aimoré, já fui do Curitiba, fiz estágio no Grêmio, fiz estágio no Inter também. Então, eu tô com quem está trabalhando comigo. Tem lá minhas preferências clubísticas e de vários lados, até saiu aqui, tinha uma placa do Liverpool no meu consultório anterior, mas eu tento não me prender a isso. Depois que eu comecei a estudar mais a fundo o futebol, fica mais fã do esporte, e já passei por várias situações. E cada atleta meu, quando joga, eu estou torcendo para o time dele. Também tem atletas aqui em Porto Alegre, tanto do Grêmio quanto do Inter, de várias. Já tive profissional, já tive desde a escolinha. Tenho meninos hoje espalhados pelo Brasil, pelo mundo, até alguns meninos jogando na Europa, que eu acompanho já há algum tempo. Então, a gente é fã de quem trabalha com a gente também. E a que maravilha! Vai ser. Maurício Futebol Clube, tá certo, né, Maurício? É isso aí. Meu CNPJ é meu nome mesmo, então é isso que eu tô trabalhando. Muito bacana. Maurício, faz uma pequena apresentação tua para nós.
Feito, bem. Então, me chamo Maurício Pinto Marques, eu sou psicólogo de formação, sou aqui de Porto Alegre, estou em Porto Alegre também, morando. Fiz a formação de psicólogo na URGS, na Federal, formando no final de 2007, onde, desde que eu entrei já na psicologia, eu já queria estudar psicologia do esporte, que era uma área muito emergente ainda, hoje já está muito mais consolidada. Fazer agora há pouco, estava vendo o telejornal, apareceu uma reportagem com a psicóloga da Rebeca falando, nossa ginasta, né? E foi algo que cresceu muito, mas lá em 2003, quando eu entrei, era muito raro. Mas como eu sempre fui metido no mundo dos esportes, o meu pai é profissional de educação física, sempre estive praticando alguns esportes, eu queria juntar minhas duas paixões, que era a psicologia e o esporte. Então, eu entrei já com esse foco, e mesmo sem ter nada diretamente na faculdade ligado, eu fui fazendo um caminho quase em paralelo à faculdade, que me levou a fazer estudos, me levou a conseguir fazer um estágio no Grêmio Náutico União, trabalhei com equipes de vôlei, de basquete, de ginástica, depois fiz um estágio no Grêmio, trabalhei com a especial categoria sub-17, sub-15 da época, depois saí do Grêmio e em uma semana eu estava fazendo um estágio voluntário no Inter, no projeto social Interagir, no projeto que joia! Nossa! Sou um dos fundadores do projeto, e acabei ficando lá até semanas antes de ir para Barcelona, quando eu fui fazer uma mestrado. Então, metade de 2008 fui morar na Espanha, lá eu fiz o mestrado em psicologia do esporte, acabei emendando, fiz o doutorado também em psicologia do esporte lá, e alguns anos depois de 4 anos, voltei, fiz um sanduíche ao contrário, terminei o doutorado como aluno convidado aqui da URGS, onde depois eu fiz o pós-doc, e desde então, foi 2012, nesses 10 anos, eu fui trabalhando em clubes, eu falei, trabalhei nas categorias de base do Aimoré por duas temporadas, trabalhei com o profissional do Curitiba em 2014 também, fiz consultoria em vários outros esportes, o pessoal da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte me chama psicólogo dos esportes aleatórios, porque eu já trabalhei com uma classe de esportes que mais pessoas nem conhecem, eu trabalhei com golfe, com pôquer, com hipismo, o futebol sempre foi uma das bases, sempre a maioria no meu consultório, mas já me aventurei com crossfit, pole dance, para vários clubes diferentes dos esportes, né, ligados a clubes, já uma consultoria para times de Counter-Strike, Free Fire do Corinthians, estou dando consultoria para o pessoal do Cubo Mágico, competidores de Cubo Mágico. Gente, então, realmente eu faço claro, existe sim. Meu Deus, gente. Uau, então assim, para falar de todos os esportes e de todos os times e de todos os clubes, né, na verdade. Então, mas Maurício, olhando para ti, assim, então, com toda essa experiência, já com doutorado, com pós-doutorado, então tu entraste na faculdade com 12 anos, eu fiz os cálculos aqui. Cumpri 40 faz pouquinho, início de outubro, e Uau. Já entrei naquela época, o vestibular era difícil, só tinha opção tinha que fazer o vestibular mesmo, e era muita concorrência. Entrei meu terceiro vestibular, inclusive, me ensinou bastante sobre treinamento, sobre esforço, sobre foco, já na pele eu senti. Que legal, gente, muito bacana, uma trajetória muito linda essa, né, da Gol, olha só quanta coisa que ele já fez. Fantástica, né, a trajetória e a gama ali de atividades, de esportes, eu achei fantástico, porque eu gosto muito de assistir, por exemplo, jogos de carta. Teve uma época que eu estava fascinado por assistir o pessoal jogando pôquer, e faz muita diferença, né, a gente vê às vezes a parte psicológica, eu acho que é o fundamental, Tânia, no pôquer, além, óbvio, né, de conhecimento da regra, né, obviamente, mas a gente vê que tem os atletas diferenciados eram aqueles que tinham uma força psicológica, poder, assim, fantástico, porque independente das cartas que tinham, mantinham aquela mesma, né, fisionomia, não... Era de pôquer? Era de enlouquecer. E aí eu queria ver com o Maurício como ele auxiliava nisso, assim, nessa questão do pôquer, e outro que eu fiquei curioso também, foi com o polidense, como ele faz para, né, entrar com esse auxílio também no polidense, porque vai muito além do que a gente imagina, né, o alcance da psicologia no esporte, né, Maurício? Pois é. Com certeza, a gente trabalha até, o Mikael, que foi meu aluno, hoje é meu colega, ele trabalha até com psicologia do desempenho, ele fala, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas performando, e hoje com acesso à informação, as possibilidades que a gente tem,
a gente consegue beber de várias fontes e ver que a base toda é preparação, né? Tá também com concurseiro, por exemplo, também com estudante de medicina, muda um pouco as necessidades físicas e cognitivas, mas a base acaba sendo a mesma. E justamente, como em esportes como o pôquer e os esportes, esses jogos, né, que a gente chamava de jogos de videogame, mas essa classe, onde o físico faz menos diferença, a questão física é muito menor, né, sutil, ali nos jogos tem uma questão de motricidade fina ali, dos botões e tal, mas não é como o futebol, né, que tu precisa ter uma capacidade física excelente junto com uma habilidade específica. Os esportes são muito mais cognitivos que as qualidades que são prioridades são da mente, como esses que eu citei. Eles acabam valorizando muito a figura do psicólogo do esporte, inclusive muito mais que o futebol brasileiro, por exemplo, onde a gente tinha psicólogo trabalhando na primeira Copa que o Brasil ganhou em 58 e até hoje a gente não consegue ter uma cultura de psicologia do esporte nos clubes profissionais, são pouquíssimos que têm um psicólogo ligado à equipe profissional, só nas categorias de base, porque é obrigatório por lei, né? O seu formador da CBF, a Lei Pelé, ainda que muitos, inclusive, não tenham. E então esses esportes são cognitivos, eles têm uma abertura muito grande, porque eles sabem que a atenção, a concentração, a tomada de decisão, tolerância à frustração, vários fatores psicológicos pesam muito mais claramente no desempenho. Não é que não pese igual nos outros esportes, futebol, no vôlei, mas fica muito mais em voga isso, e eles entendem. E ainda que a gente faça coisas no caminho contrário, né? A gente bate muito na tecla de fazer atividade física, de ter alimentação, porque o próprio sedentarismo do corpo, ele também causa um sedentarismo mental. A questão de separação mente-corpo é muito mais pedagógica, porque os gregos lá atrás já falaram que não tem essa divisão. Uma das melhores formas de tratar ansiedade e depressão, por exemplo, é sair para a rua, caminhar na luz do sol, fazer atividade física, cuidar da alimentação, e isso é para tudo, qualidade de sono. Então, o tratamento do que é considerado questões psíquicas tem que vir junto com a questão mental. Infelizmente, até hoje, inclusive a faculdade, os cursos de psicologia, muito mais do que os de educação física, eles têm dificuldade de colocar o corpo. Parece que as pessoas, às vezes, não têm corpo na faculdade. É verdade, eu tô travando ultimamente. Bem real mesmo. Bem real, porque tu praticas várias atividades, pelo que a gente andou te stalkeando, né? A gente vai lá e cata com isso nas redes sociais. Para mim, é casa de ferreiro, espeto de ferro. Eu acredito muito no que eu faço, não sou bom em nada. Eu digo com meus atletas que eu pago para jogar futebol, pago para treinar, pago para fazer tudo. Mas acho que a gente tem que ter tá na moda falando skin the game, né? Tem que estar com a pele no jogo, a gente tem que estar lá dentro. E a psicologia do esporte me ensinou muito isso. Não precisa praticar os esportes, mas tem que conhecer e estar o mais próximo possível. Quando eu trabalhei no Curitiba, espantou o pessoal da comissão no primeiro dia que eu fui para a beira do gramado ver o coletivo dos atletas, porque eles não estavam acostumados a ver o psicólogo ali no meio. Eu estava sempre no meio da fisioterapia, da academia, porque eu estava onde os atletas estão. Isso eu aprendi com a Márcia, que foi psicóloga da Ilha do Santos, no União, lá atrás, foi a primeira grande mentora, e que a gente tem que estar onde o atleta está, para entender o contexto dele, e não esperar que ele bata na tua porta no clube, entre e peça atendimento. É pelo contrário, as demandas vêm no dia a dia, né? Hoje, claro, como psicólogo clínico do esporte, que acabo atendendo no meu consultório, seja online aqui, ou meu consultório também, que é aqui próximo do bairro Bonfim, acabo podendo participar muito menos dessas atividades, mas sempre que eu posso, eu estou assistindo uma prova. Hoje com os streams a gente consegue assistir atletas do mundo inteiro. Tem um menino lá que está jogando na Itália, ele às vezes manda o resumo do jogo, manda uma situação, porque o esporte é prática, então a gente tem que estar junto da prática também, né? Não dá para separar as coisas. E eu vi também, sabe o que, Degol? Nessa futricada, nessa stalkeada, né? Eu vi que Maurício, inclusive, tem curso de treinador. Né? Até isso ele tem. Exato, acabei fazendo 3 cursos de treinador, mas o primeiro foi justamente quando eu fiz estágio no Grêmio, lá em 2007. Joia. E o futebol tem muito preconceito com aquele... Jogou onde, né? Jogou onde? O que sabe de futebol? Porque para saber de futebol parece que tem que ter sido jogador. Hoje, felizmente, a gente tem uma série de dirigentes e treinadores que não passaram diretamente pelo campo, claro que facilita, né? Mas então, para um pouco... para entender mais do jogo em si, de uma forma técnica, né? Sair da paixão do torcedor, que eu era antes torcedor mesmo, eu fiz o curso do Sindicato dos Treinadores Profissional, depois acabei fazendo... Na Espanha eu trabalhei como treinador, eu fui sem bolsa, fui com dinheiro guardado para ficar 6 meses, consegui ficando,
e trabalhei lá dentro como treinador, tanto em projeto social quanto em equipes, e depois fiz outros cursos, porque eu acho que a gente tem que tentar entender o máximo possível do jogo mesmo, e quando comecei a trabalhar com poker, não sabia jogar, fui lá, baixei um aplicativo de poker online fictício, dinheiro fictício para aprender um pouco, e o máximo que eu posso de estar, não necessariamente praticando, mas de conhecendo. Esse que eu pego o esporte novo, eu peço vídeos. Esse pessoal do Cubo Mágico me mandou a semana vídeo de competição, não tinha a mínima ideia como é que funcionava. A gente tem que entender, porque não dá para transformar na psicologia do esporte ser a psicologia no esporte. A gente não pode encaixar a psicologia clássica, clínica, num ambiente que já tem sua cultura, tem seus detalhes, cada esporte é cheio de cultura, e dentro de cada esporte tem um clube que também tem suas questões, sua identidade, a gente tem que respeitar isso, né? Que bacana. Aí eu não sabia que competição de cubo mágico era considerada uma atividade esportiva. Tem essas discussões, o que é esporte, o que é atividade física. Eu já passo disso no momento que tem uma pessoa performando, para mim já tem uma psicologia do desempenho, da performance. Vai dizer que um concurso de juiz não é um esporte de alto rendimento, e vai pessoal concurseiro profissional, faculdade, vai em medicina, é uma preparação de rotina incrível, né? Porque assim, só o cara tá ansioso, né, e ficar respirando mal já vai dar diferença no resultado, né? Com certeza, o controle da ansiedade ou aceitação até dela é um dos temas preponderantes na clínica, sempre a gente vai passar por questão de ansiedade. A respiração é a grande ferramenta que a gente tem. Eu sou instrutor de mindfulness também, então trabalho com essa técnica de meditação científica, dá para chamar assim, para não ter que dar uma aula inteira sobre o que é mindfulness, mas a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa dentro da gente, só que às vezes precisa de auxílio, né, para compreender, para experimentar, para saber o que funciona com a gente, que não, em que momento, porque o nosso objetivo é sempre municiar o atleta, dar muitas ferramentas para que ele possa, a partir da sua auto-observação, da sua percepção, se autorregular. É muito sobre a psicologia, normalmente a clássica já é sobre autoconhecimento, e na psicologia do esporte tem esse a mais, que é ajudar a se regular para situações bem específicas, porque não é igual um treino e um jogo, não é igual um amistoso e um jogo eliminatório, não é igual um jogo de liga, um jogo de Copa. E quanto mais atletas conhecem, mais ele consegue se regular para essas situações, para que possa estar no seu melhor estado possível naquele dia, naquele momento. Eu fiz eu escrevo atualmente, eu sou aposentada da Faculdade de Educação da URGS, sou egressa da Psicologia da URGS, é um pouquinho mais de tempo, né? Em 83 eu me formei. E, bom, agora eu tenho ultimamente, entre várias coisas que eu faço atualmente, uma das atividades é escrever material para educação à distância, e um dia desse, claro, a gente tem que ter criatividade, ter amigos, assim, para a gente se inspirar para os exemplos, né? Aí, um dia desses, eu tive que fazer um estudo de caso, e aí era assim, era sobre um time que chegava, não foi nenhum time, eu inventei, tá, esse caso, não foi baseado em nenhum time real, mas o time chegava, assim, no finalzinho do jogo, aos 45 do segundo tempo, estava empatando, por exemplo, e aos 45 do segundo tempo tomava um gol, assim, e isso foi durante muito tempo. E aí eu brincava assim, poxa vida, né? Então esse time necessita de um psicólogo urgentemente, porque tem alguma coisa aí, não pode ser incapacidade, assim, habilidade, técnica, não pode ser isso, porque entregar sempre o jogo tem alguma outra coisa envolvida. Tem uma série de fatores, né? O futebol em si, inclusive, é um dos esportes mais complexos de se trabalhar pelas próprias características do jogo, né? Ser um esporte de 11 contra 11, que chega a virar 16 contra 16, com substituições, mudar gramado, mudar vento, tem a possibilidade de todos os jogadores fazerem quase tudo em campo, né? O goleiro tem um pouquinho diferente, mas é um esporte que tantas variáveis interferem no resultado que a questão psicológica também acaba sendo muito forte, né? Até tem um estudo clássico em casas de aposta de Londres, e hoje está no ano das apostas do Brasil, né? Tem não sei que bet para tudo quanto é lado. E está comprovado que o esporte mais difícil de acertar o vencedor
é o futebol, de todos os esportes existentes. Porque tem dois grandes motivos. Um deles é que tem 3 resultados possíveis, tem o empate, muitos esportes não tem empate, né? Então isso já distribui as possibilidades de resultado. Mas o outro porque essa série de fatores. Então, no futebol, só 50% das vezes o favorito ganha um jogo. Se for acompanhar um basquete, NBA, o aproveitamento do time dos times de cima da tabela é mais de 75%. Futebol americano igual. Vou pegar os grandes tenistas ali. A gente teve a tríade agora que está terminando, o Federer, Nadal e Djokovic. Eles ganharam um percentual muito grande. E por quê? Por isso, o futebol são tantas variáveis, aquela história do se busca às vezes justiça no jogo, o time teve volume de jogo muito maior, mas perdeu. São muitos e muitos fatores. E é por isso que deveria, principalmente quando a gente está falando de Série A e B de Campeonato Brasileiro, esses times deveriam, no mínimo, ter um psicólogo ali dentro, mas uma figura tão normal quanto é hoje o nutricionista, o fisioterapeuta, o médico. O fisioterapeuta e médicos tem vários, né? Geralmente tem 3 por time. Vários outros profissionais para ser profissionais do dia a dia do atleta. Claro, tem momentos que a gente consegue trabalhar nas questões motivacionais, mas isoladamente, trabalha outras questões com o treinador, muita questão de comunicação, pessoais com os atletas. O psicólogo sozinho não ganha jogo, porque ele não faz gol, né? Quando cheguei no dia eu falava, mas psicólogo, quantos gols vai fazer para nós aí? Porque a gente não está fazendo. E é verdade, a gente não faz mesmo, mas deveria ser uma figura normal hoje, mínima dentro de qualquer comissão técnica, e porque a gente sabe que em termos de Série A e B não é falta de dinheiro, é falta de cultura, de vontade, e principalmente uma cultura muito retrógrada ainda, porque o treinador de hoje é assim, porque no tempo que ele era atleta era assado, então fazer a mesma coisa. E se a gente vai para a Europa, a gente tem outro entendimento, né? Eu sempre falo que a gente pegou o exemplo da estatística, da análise de desempenho da Alemanha, quando tomou o 7-1, mas a gente não teve essa virada ainda, o 7-1 da psicologia, sendo que a Alemanha tem há mais de 20 anos mesmo psicólogo na seleção, tem toda uma rede do psicólogo da seleção desde categorias de base, tem reuniões com os psicólogos dos clubes para monitorar os atletas durante toda a carreira de seleção também, e isso é muito mais barato do que os softwares hoje que utilizam para análise estatística, que botam câmeras com sensores, não sei o quê. E eu tenho certeza, se o computador fizesse 10% do que um psicólogo pode fazer dentro de um clube de elite, todos da Série A iam ter. Porque o psicólogo ele se paga muito fácil, no sentido que um menino que já tem um salário de mais de 20 mil reais, com contrato de 3 anos, e a gente tem um montão, falando aqui no sul de Grêmio Inter, por exemplo, e que se perde nesse meio do caminho por faltar auxílio, faltar um apoio. Esse menino que já teve um custo para o clube, é muito caro fazer futebol base. Quando eu estive na Imorel, eu estive muito próximo dos gestores, é caríssimo fazer futebol em categorias de base. O investimento que se vê nesse menino, e às vezes o que ele poderia, inclusive, ser, digamos, vendido, e acabou sendo emprestado, passar para lá e para cá, um desses, que seria, entre aspas, salvo, já pagaria um departamento de psicologia por mais de uma década. Uau. A gente está falando aqui com acho que uma maioria de colorados. A gente sabe, por exemplo, o caso do Andrigo, que tinha um salário já que se destacou, na época tinha um contrato, seleção, Barcelona, fez um contrato de 5 anos. Qual era o valor de mercado dele naquele momento? E depois, sabendo a trajetória, passou por vários clubes, todos de renome da Série A e B, mas inclusive, imagino que uma parte que o Inter pagando salário, inclusive, e não conseguiu levar todo aquele potencial, que é normal também, mas em termos planilha, um Excel na frente, foi um atleta que custou muito. Estou falando de um. A gente tem 5 por ano num profissional que chega aí, sem contar os não sei quantos da Sub-20, Sub-23 que bateram ali e não vingaram. Muito interessante isso, né, Dagol? Muito interessante isso. Tânia, e fazendo o link com o que disse Maurício, tem uma coisa, o Maurício falou de ser da parte pensamento retrógrado, tudo, né? Mas eu acho que tem a ver também com a raiz da nossa sociedade que é machista, né, Maurício? Eu não sei se tem também essa ligação, porque é o seguinte, tem um preconceito gigante de procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. A gente sofre isso na sociedade, a gente vê aqui do lado, o vizinho, o parente, às vezes a gente tem essa resistência,
porque a gente precisa de auxílio, né? Como se a gente machuca uma perna, a gente vai no médico. Se a gente tem uma situação ainda mais profissionais de alto rendimento, esporte de alto rendimento, que é uma coisa que, como torcedor colorado, me incomoda demais. Porque o que a gente vê no Inter? O Inter hoje é um time que não tem preparo psicológico para vencer nada. É o que a gente enxerga no Internacional. É só falar que o jogo é decisivo, o Inter se apaga. Pode ser contra o Globo, pode ser contra o Melgar, por exemplo. O que a gente falta é isso. Os jogadores, por serem, sua maioria, também de origem mais humilde, eu acredito que também tenham essa resistência, porque tá muito ligado à masculinidade, né? Por isso que eu falo na questão do preconceito, tá muito ligado à masculinidade. Não, eu sou homem, eu não posso procurar ajuda. A gente vê muito isso, e aí o Maurício que lida diretamente. Como é para ti, Maurício? Acredito que muitos jogadores que te procuram devem pedir sigilo também, por exemplo. Certamente, acontece até justamente hoje em tempos de redes sociais, né? Tá até aqui até o meu Instagram aqui. Vários atletas de outros esportes, a coisa mais normal é postar e me marcar numa postagem. Eu estou sempre compartilhando. E os que me compartilham, eu reposto, mas nunca, sempre tem a questão prioritária do sigilo, principalmente quando a gente está falando do futebol profissional, né? Que realmente tem essa diferença, sim. O futebol brasileiro é extremamente machista e arcaico em várias situações. A gente teve agora uma série de entrevista no podcast do Globo Esporte, né, falando sobre homofobia no futebol também, e todo mundo sabe que, obviamente, tem no futebol masculino tem atletas gays, porque tem em qualquer lugar da população, e o futebol é só mais um recorte da população, como qualquer lugar, mas é mais um tema completamente tabu também, que não... Ai, meu Deus, falar disso em futebol, né? E sim, pela essa cultura, ainda mais que eu trouxe ali do treinador ter sido ex-atleta e no tempo dele não tinha isso, ainda está sendo muito lento o progresso. Está ocorrendo um progresso muito grande. Nos esportes olímpicos, por exemplo, que a gente tem há muitos anos lá, a Sam e a Aline, que foi minha colega de estudos até, a Aline é gaúcha, que são os coordenadores da parte de psicologia do COB. E a gente via lá, eu lembro, quando eu voltei ao Brasil, na Olimpíadas de Londres, 2012, vários atletas já falando dos seus psicólogos. Falei agora há pouco, a Rebeca comentou uma situação, e está se normatizando, porque também, fora do esporte, teve o 7-1, que foi o caso da Simone Biles nos últimos Jogos Olímpicos. Aquilo mudou tudo. Isso. Ainda que o Phelps seja hoje o embaixador da saúde mental no esporte, ele, como o maior vencedor da história de todos os esportes olímpicos, ao mesmo tempo também ele sofreu muito, tem várias questões, já foi preso, teve abuso de substância tanto em álcool quanto drogas, ideação suicida, e tudo isso ele conta. Foi o que a Simone fez no meio dos jogos que mudou muito. Então, aquilo virou pauta, né? A Dayana Almeozalca lá no tênis comentou, o Gabriel Medina também. São essas situações que vão normatizando a questão da saúde mental. Até porque no esporte em geral, e trazendo dados do futebol, os atletas profissionais estão propensos 2 a 3 vezes mais de sofrer de ansiedade, estresse, depressão do que a população média. Então, a gente sabe já que não tem nada a ver com frescura, não tem nada a ver com dinheiro também. O esporte é estressante, é massacrante, a gente só vê a enorme minoria que chegou. Uma categoria de base é um negócio, é só para sobrevivente mesmo, e por isso que muitos atletas, inclusive, têm condição de família, não acabam passando nos últimos funis da categoria de base, porque e hoje melhorou muito. Hoje eles não dão mais embaixo de arquibancada, porque teve algumas situações de direitos humanos básicos melhoraram, mas eu, quando fiz estágio no Grêmio, era embaixo da arquibancada do Olímpico, que vários craques que depois se formaram passaram por ali. E era um absurdo a condição que vivia. Então, ainda é muito complexo. Felizmente, com a questão de se criando a figura dos psicólogos na categoria de base, hoje muitos atletas que me buscam foi porque tiveram contato com o psicólogo por muito tempo nas categorias de base. Isso cria uma cultura para o atleta, desmistifica a figura do psicólogo, porque realmente, até uma geração um pouco atrás, os atletas, eles tinham essa questão. O Dunga foi muito criticado, mas ele não falou toda a mentira quando estava na sessão e disse: o atleta não vai chegar para o psicólogo e vai se abrir de uma hora para outra. É verdade. É por isso que a figura tem que ser parte do trabalho do dia a dia para criar esse vínculo. A base da psicologia é a criação de vínculo entre terapeuta e paciente, atleta, cliente, ou
como sinônimo. Não, até porque deve existir um medo, uma fantasia de que se mostrar vulnerabilidade, aí ele vai ser marcado, não vai ser chamado, vai ser deixado de lado. Imagino que deva, assim, de acordo com aquilo que o Dagol também tinha falado, da questão do machismo, mas também essa ideia, não tem que se mostrar firme, não pode mostrar que é vulnerável, que é fraco, porque daqui a pouco vão escanteá-lo, né? Exato, ainda tem esse tabu, mas ele vem melhorando muito. A semana passada, o Iniesta falou que segue fazendo um tratamento psicológico. Ele fez desde da época de ouro do Barcelona, e se ele foi de falar um pouco depois. Ele perdeu um grande amigo dele de infância, que foi o Dani Arque, que era jogador do Espanhol, né, do rival do Barcelona, para que ele dedicou a camiseta, né, quando fez o gol do título mundial lá em 2010. E hoje ele segue em tratamento. Gianluigi Buffon, mais goleiros da história do futebol também, mais uma vez recorreu a tratamento psicológico. Então, quando essas figuras começam a trazer, eles normalizam muito mais a figura do psicólogo. A gente pode trazer uma série de outros atletas hoje no futebol que acabam auxiliando nisso, porque ser forte não é não sofrer, é sofrer e conseguir lidar com isso também, mas ninguém consegue lidar sozinho. Então, o futebol brasileiro, em especial, ainda precisa melhorar, mas a gente já avançou bastante. E até que se tinham colocado antes, a gente teve antes, um pouquinho antes faltava acho que 100 dias para a Copa do Mundo, né? Foi um prazo para a Copa do Mundo anterior, teve um seminário muito legal na Federação Gaúcha, e eu lembro que eu estava compondo a mesa com o Kleber Xavier, né, que é o braço direito do Tite, o Klebinho, e o Christian, o centroavante, um dos maiores da minha geração aí que a gente viu jogar. E ele falou, acabou, a gente foi conversar e falou, eu queria que tivesse, ele falou até na mesa antes, queria que tivesse essa possibilidade na minha época, talvez eu pudesse ter desabrochado antes, né? Ele foi um jogador que saiu, acho que até da base para Plita, foi para Portugal, depois voltou, fez o vestibular de centroavante lá, famoso, e o próprio Kleber Xavier, eu perguntei para ele, vocês têm os melhores preparadores físicos, lá tem o Fábio Marcenejan, tem os melhores fisioterapeutas, trabalha com um monte de fera, e vocês não têm nem o pior psicólogo. E ele, a gente trabalhou 2 vezes, uma vez no Grêmio e outra no Palmeiras, que o psicólogo não deu muito certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Filipão tinha consultoria com psicólogo em 2002, o Brasil teve psicólogo em 58, em 62, então tá na hora de furar essa barreira de vez e normatizar primeiro a figura do psicólogo dentro do futebol profissional. Hoje tem mais ou menos uns 6, 7 times na Série A só que tem psicólogo, categoria profissional. Imagina só, nossa. E, por exemplo, os jogadores, teve 2 jogadores no Santos nos últimos anos que teve muito destaque de serem diagnosticados com depressão, né? Que foi o Thiago Ribeiro, atacante que ele do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, e o Nilmar, cria do Inter, né? E por quê? Porque o Santos tende mais a depressão que os outros times, não. Pelo contrário, porque o Santos tinha e voltou a ter agora, depois de um período sem, um trabalho multidisciplinar, formado em especial pela psicóloga que foi a Juliane, que inclusive a Juliane, no período que ela saiu do Santos, porque, segundo o presidente da época, botou na mídia, era muito caro, os profissionais estavam lá. Ela trabalhou, por exemplo, com a Seleção Brasileira de Skate, com a Raicinha e com todos os atletas já que trouxeram medalhas nas primeiras Olimpíadas para o Brasil, e eles conseguiram fazer um diagnóstico mais preciso, porque eu posso ter certeza, a gente pode pegar qualquer time agora do futebol brasileiro e tem provavelmente um jogador dentro do plantel, no mínimo, passando por um estado de depressão para grave. O Tietê, que hoje está no Botafogo, né, teve um depoimento muito bonito no The Players Tribune também, comentando, e como ele tem muitos outros. Maurício, eu queria fazer uma pergunta também referente a isso, porque o Maurício citou um fato histórico do Inter, Tânia, que ele falou do Christian. Vou aproveitar para usar o exemplo do Christian para fazer a pergunta, porque realmente o Christian, ele começa no Inter, ele não é aproveitado pelo Inter, né, ele vai para Portugal e depois ele volta para o Inter numa condição que o Inter está fazendo um vestibular, Tânia. E aí o que é mais interessante, esse vestibular eram com 4 centroavantes. Só o Christian, digamos, vingou, né, no termo que a gente fala de futebol, vingou aqui no Inter. Porém, ao longo dos anos, todos os outros 3 foram campeões por outros times, que era, no caso, o Christian, os 4, né? Christian, o Washington, o Coração Valente, o Robson, o Robigol, que é craque lá no Pará, fez né, no Paysandu, o Robigol é famoso também,
jogou no Santos, se não me lembro. E o Alberto também era o outro, também jogou no Santos, foi campeão brasileiro pelo Santos. Gol de bicicleta e tudo, né? Uma semifinal, acho que Opa! foi o que ele fez. Imagina aí o que o Christian falou para ti, eu acho que faz todo sentido, né? Porque foram 4 jogadores, um vestibular, quer dizer, eles já estão, o termo que já usaram para eles já é uma pressão gigante, né? O futebol já tinha cifras interessantes naquela época, né, Maurício? E a gente ouve muito até hoje o seguinte: mas ele ganha muito, ele tem que jogar. Não é assim, a vida não funciona assim. Hoje tem um jogador que está sendo massacrado no Inter, que é o Edenilson. Aí eu fico pensando, como que uma pessoa, qualquer profissão, como que tu vai conseguir exercer a tua profissão? Exatamente, que ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa que está ali, que tem seus problemas, que está sentindo toda essa reação. Então, às vezes, como torcedor, a gente não se dá muito conta disso, né? Que tem uma pessoa ali que precisa do contrário, desse apoio. Imagina, naquela época seriam no mínimo 4 que precisariam de um apoio, né, de suporte psicológico, né, Mauri? E a gente vê essa falta, a gente sente a falta, é claríssimo. Eu acho que o futebol é onde deixa mais claro a falta de profissionais da área, sabe, para lidar com os jogadores, porque é alto rendimento. Eu, particularmente, acho inaceitável no esporte de alto rendimento não ter um tratamento psicológico para os jogadores. Um acompanhamento. Exato, e acho que fosse muito bem, né? Esses 4 jogadores todos vingaram em altíssimo desempenho. Acho que botar o Rodrigo, ele foi por anos sempre 5 artilheiros do Brasil, né? O Washington não tem que falar, ele foi também, acho que ainda hoje é o maior artilheiro da competição do Campeonato Brasileiro, né? Do formato de 20 clubes, ó. E todos com uma série de conquistas. E eu sempre coloco, quando eu tenho essas falas, de que tu vai dizer que os 4 não tinham capacidade, a história dos 4 foi feliz de conseguir fazer comprovar, porque tem outros que, às vezes, o jogador tá bem com um time que tá muito baixo, aí tu vai para outro time e o momento do time tá bom, tu não consegue subir, porque são várias barreiras que se tem que se a gente fura, né? E às vezes tá bem, tem uma lesão e atrasa. O futebol tem muito esses momentos, né? Mas eu penso que, em geral, de forma grossa, jogador que chega, que fez categoria de base em clube grande, pegamos os principais do Brasil agora, a gente deve ter um Campeonato Brasileiro o maior da história, né? Com 16 dos considerados clubes grandes, se comprovar agora foi comprovado o acesso do Vasco e do Bahia, que todos esses clubes, a maioria tem grandes categorias de base, tem, na sua média, nos últimos anos, construíram bons CTs, tem condição de tudo isso. Eu acho que um jogador que passa, e se for falar dos grandes, do Rio, São Paulo, Minas e Paraná, o atleta consegue passar por uma categoria de base inteira. Foi bem treinado, foi bem alimentado, teve os melhores preparadores físicos. Esse cara, fisicamente, tecnicamente, ele está pronto para viver do futebol. Aceito meus atletas. Tu tem a madeira. Tem 2 coisas que eu brinco que podem te ferrar. Vai ser a tua cabeça e joelho. Porque realmente a base física, mesmo se não for no Brasil, se não for numa Série A, talvez até numa B, talvez numa C, na Europa tu vai jogar numa 3ª divisão, vai viver muito bem, vai ter qualidade de vida, vai ter um salário muito acima da média. Tu pode viver do futebol se tu passou, digamos, por esses períodos, conseguiu chegar com 19, 20 anos num profissional, passando por passando uma categoria de base como a do Inter, né? Não teria desculpa da alimentação que esse atleta recebeu em vários sentidos, vários aspectos, esse desenvolvimento, porque é um meio muito rico também no sentido de estímulos e de profissionais capacitados. A gente sabe, inclusive, estou falando aqui de questões financeiras, de psicologia, que os profissionais de categoria de base mesmo, desses clubes, ganham muito mal. Todo mundo acha que trabalhar com o esporte em primeira divisão dá dinheiro. Quem ganha dinheiro é jogador e treinador. Às vezes nem o preparador físico ganha bem. O pessoal se surpreende a saber que médico ganha muito pior que qualquer outro trabalho. Os médicos que trabalham com esporte geralmente são muito apaixonados. E, por outro lado, claro, aí no consultório particular eles conseguem ter um dia cobrar um outro ticket, mas todo mundo que eu conheço operou o joelho com o médico que foi do Grêmio e do Inter aqui no Porto Alegre. Mas não se valorizam os profissionais, é por isso que tem uma rotação alta também. São profissionais extremamente qualificados. Eu converso muito com o treinador de base. Esse pessoal é aficionado por futebol, são pessoas com 2, 3 pós-graduação,
com trajetória, com horas de trabalho absurdo, e não se valoriza também. E deveria ter uma valorização geral, porque é aquela questão que a gente... cada real investido em saúde física e mental, a gente economiza 100 no SUS, na outra ponta, e é a mesma coisa. E, Maurício, eu te vi numa série de televisão, foram alguns programas falando sobre a violência no esporte, né? Especialmente a série foi sobre o futebol. E o que tu poderia nos dizer, assim, sobre essa violência meio generalizada, torcida, e muitas vezes são os próprios jogadores envolvidos, né, nessas situações de violência? Excelente. Tem esse problema, e nos últimos meses a gente viu uma série de casos. Eu vou até contar o segredo. Gente, já tinha gravado há um bom tempo aquela reportagem, estava para ir para o ar, acho que há 2 meses que tinha feito a gravação. E a gente sabe como é que funciona a televisão, daí precisa às vezes ter o calendário certinho, não pode ter jogo dos clubes em Copa do Brasil, Libertadores, não sei o que, para poder entrar na pauta. E quando a gente falou, tinha um monte de casos e seguiu tendo mais casos. A reportagem foi aumentando os exemplos, porque nos últimos meses ficou muito acentuada a questão da violência. E hoje, claro, tem uma facilidade muito maior de punição por causa de câmeras, tanto seja celular, seja de monitoramento. As punições melhoraram muito. A gente sabe que nos anos 90 acontecia muito isso, só que não ia para o ar, né? Sim. Quem frequenta estádios dos anos 90 sabe. E, inclusive, quando não se punia nem de jogadores, né? Eu lembro daquela pancadaria que foi um Grêmio e Palmeiras em 95. Foi a primeira vez que puniram jogadores sem ser pela súmula do árbitro, porque antigamente, se não estava na súmula, não tinha acontecido. Então, tu podia dar um soco na cara do adversário, se fosse as costas do árbitro, não estava em súmula, o jogador não era punido. Então, tinha uma impunidade muito grande, que ainda está acontecendo no caso das torcidas, porque hoje é, sim, possível e muito menos difícil identificar os torcedores nos grandes estádios, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo eu penso que tem uma questão muito grande das redes sociais, favorecerem alguns tipos de embate e os exageros, e, ao mesmo tempo, um extremismo muito grande como sociedade, né? Agora acabou de passar por eleições, a gente viu um monte de coisas absurdas de todos os lados, e violência, e eu acho que as redes sociais fomentaram isso ainda mais pós-pandemia. Essa parte acabou não aparecendo na reportagem. Em vez da pandemia nos unir mais como seres humanos, como sociedade, parece que nos afastou muito mais, com cada um mais egoísta, e cada um com o seu clubinho, e cada um vendo sua bolha, e as redes sociais, questão de algoritmo, que nos oferece o que a gente vê mais, acaba fomentando isso. É um caso muito delicado ainda, que já está sendo felizmente estudado, mas não é à toa também. Eu acho que a gente está tendo esse aumento de casos, porque a gente sabe que as pessoas dentro de massas e de grandes grupos, eles baixam os seus níveis, digamos, de questões sociais, de censura, etiqueta, tudo mais. O Freud disse isso lá em Psicologia das Massas, e se torna mais dentro da massa, e a massa a gente sabe que tende a ter ações muito mais instintivas. A gente sabe que 90% das pessoas que se metem em alguma situação de massa no estádio, não estou falando de brigas organizadas e tudo mais, sozinha não falariam as coisas que estão falando no estádio. A gente que já frequentou o estádio sabe que as pessoas que gritam aquilo, se tivesse 10 pessoas numa torcida só e a câmera filmando, não ia falar metade do que fala, né? É verdade, né, Maurício? Falando nisso, dessas questões de falar o que fala, falou em Olimpíadas, Tânia. Olimpíadas é uma coisa que sempre me chamou a atenção, é aquela coisa de gostar de esporte, né? Então a Olimpíada é um show. Que era assim, a gente via o preparo emocional dos atletas lá dos Estados Unidos, da América do Norte, e até os europeus, que era uma coisa que me chamava muito a atenção, que era o seguinte: o europeu era o favorito daquela modalidade, o europeu ia lá e vencia, né? O brasileiro tinha alguma chance, mas o favorito era o europeu. Quando era o inverso, o brasileiro vinha, era campeão mundial, era o favorito. O brasileiro sentia de algum jeito, não conseguia performar da forma correta. E aí, agora o Maurício falou no início da entrevista, né? O COB já está investindo também nessa questão
psicológica, inclusive os atletas estão procurando, né, individualmente. É outra coisa que tem que se criar essa cultura também, todas as modalidades, né, porque a gente via, as Olimpíadas para mim era o retrato do que era o Brasil, assim, como sociedade, sabe? Olha, na hora certa tem o favorito, mas não vai acontecer. Já entrava com aquele sentimento, né? Perfeito, e realmente tem essa situação, tem acho que algumas situações que a gente tem que ressaltar, né, quando fala, por exemplo, do que você trouxesse, né, porque até foi em 2013, teve um congresso brasileiro de psicologia do esporte, estava o Daniel Gold, que, para quem já viu algum livro de psicologia do esporte, provavelmente foi o livro dele, que é o manualzão de psicologia do esporte, que é dele com Weinberg e Gold, né, que a gente chama já pelo nome dos autores, tão clássico que é o grande livro da psicologia do esporte. Ele trabalhou com diversos atletas olímpicos dos Estados Unidos, foi sido o pai da psicologia do esporte moderna, e no congresso perguntaram para ele isso, o que acontecia. Ele foi muito claro, ele falou que o atleta, por exemplo, dos Estados Unidos, ele já tem essa preparação desde muito novo, tem a questão sempre com psicologia, com treinadores, com questão pedagógica, respeitando muito mais fase de crescimento, exposição a grandes competições. Então, e mesmo assim, vários esportes com muitos atletas que serão campeões, em vários outros países seriam da seleção. Estava até comentando mais cedo hoje de manhã com um atleta que tinha um jogador de futebol americano que foi para seletiva de 200 metros nas últimas Olimpíadas, e ele ficou como em sétimo, sexto, no jogador do Seattle Seahawks, que por acaso é meu time, que eu torço no futebol americano, por causa do psicólogo deles, que eu sou fã. E imagina, esse atleta, metade dos países, provavelmente, ele classificaria e seria talvez o maior corredor dos 200 metros daqueles Jogos Olímpicos daquele país, né? Então, tem um nível mais alto, só que para eles vira normal competir, vira normal esses grandes eventos. E ele falou que justamente notava que no Brasil, além de não ter tido nada dessa preparação, dessa base, e hoje a gente está investindo um pouco mais nisso, né? Esses 9 anos dessa fala melhorou um pouco, de que justamente quando o atleta do Brasil veio, ele está levando o Brasil inteiro nas costas, ele está levando uma pressão absurda. O Diego Porto foi isso, né? Ele teve muita pressão por 2 Jogos Olímpicos, não conseguiu performar o normal dele, o que seria mais próximo do normal, porque teve umas falhas mais bruscas, assim, mais gritantes, que não era o normal dele nem em mundiais, né? E quando ele foi sem pressão nenhuma, foi lá e ganhou um ouro completamente, quando ele já era de novo, tinha sido o underdog, né? Tem uma expressão que a gente usa, mas o azarão. E é engraçado porque quando ele ganha, filma a torcida do Brasil lá no Rio de Janeiro, a torcida tá, os pais dele, do lado tá o psicólogo dele da época, que é o Ian Sintra, que é um amigo meu, que foi acompanhar, como não tinha questão de credenciais, ele foi como se fosse da família, ele conseguiu a credencial de familiar, ele atendia online, mesmo estando na mesma cidade, num bairro de distância, porque ele não podia entrar na Vila Olímpica, não sei o quê, mas ele estava lá, sabe? E então tem essa pressão mesmo, tem esse costume, por isso que eu falo que a psicologia do esporte tem que ser cultura dentro dos clubes também, para cada vez facilitar, e é uma das coisas que a Rebeca falou nessa última reportagem que eu vi, porque... E aí entra mais uma situação que também que é importante a gente colocar, que é a questão cultural do país, né? A gente sabe que na maioria dos países europeus, Estados Unidos, se tem uma cultura muito mais de frieza, isso em alguns momentos de pressão favorece, em outros prejudica, inclusive. E os latinos, a gente sabe que é diferente, por isso que não adianta pegar todos os modelinhos norte-americanos, da União Soviética, que é um grande polo sempre foi de psicologia do esporte, do leste europeu, e adaptar aqui. A gente precisa entender que tem toda a questão de ser latino, de ser quente, de ser vibrante. A gente sabe como é que é o futebol uruguaio, o futebol argentino. Cuba é uma das grandes escolas de psicologia do esporte nos últimos 50 anos, porque eles conseguiram desenvolver muitos grandes atletas num país de um tamanho ridículo. E a gente pode, que seria o equivalente ao que é o Uruguai no futebol, né? O Uruguai, o tamanho da região metropolitana de Porto Alegre, e hoje caiu um pouco, acho que é o 4º ou 5º país que mais tem jogadores empregados no futebol profissional, porque também tem um monte de vantagem que a gente pode tirar isso, mas para isso tem que ter também, entender os aspectos culturais. A gente não pode falar a mesma coisa para um atleta no Emirados Árabes, no leste europeu, na Espanha, nos Estados Unidos e na Argentina. Porque tu falando assim
das torcidas, porque tem uma coisa que me chama muito a atenção, então tu que conhece a realidade de outros países, como é que funciona, porque uma coisa que me chama muito a atenção no Brasil é assim, tá, Rubinho Barrichello, ele para estar lá, para ser o último classificado numa competição de Fórmula 1, ele teve que superar muita gente, ele está no topo, ele está entre os the best, né? Para mesmo que seja para ser o último lugar daquela categoria, ele é um dos melhores do mundo. Mas o brasileiro exige assim, ó, ele só vai louvar aquele que tirar o primeiro lugar, ou seja, toda essa coisa que o cara conseguiu chegar lá num lugar muito interessante, isso não tem valor, né? Então, eu não sei se isso é uma característica do brasileiro, ou, por exemplo, quando tem um atleta, um esporte que, por exemplo, o skate, que não era tão visado, mas, de repente, tem a menina que ganha medalha, e aí todas as crianças, todo mundo já vai para aquele esporte, né? Então, esse movimento de torcida que nós temos aqui no Brasil, nos outros lugares também funciona assim? Funciona um pouco diferente. Eu penso que tem essa questão da cultura esportiva maior que favorece. Às vezes até não dá tanto holofote para alguns. A Espanha tem uma série de... Quando eu estava lá, eu vi uma série de esportes que eu nem imaginava que eles eram excelentes, como o hóquei sobre grama. O médico do Barcelona, que trabalhava com a seleção espanhola, era colaborador de um dos grupos da minha faculdade. Eles eram os melhores do mundo nisso, e eles têm várias modalidades específicas, como a Inglaterra tem, por exemplo, com o ciclismo, aquele velodrome lá, é bem interessante. Mas no Brasil a gente tem uma falta de políticas públicas, especialmente de esporte. A gente sabe que estamos querendo tirar a educação física da escola, que é uma coisa completamente absurda, deve aumentar, inclusive, muito mais hoje com o sedentarismo infantil também. Então a gente acaba desrespeitando um pouco o esporte em si, porque chega o atleta que ninguém deu bola, ninguém deu apoio, aí quando ele surge, todo mundo olha, aí quando se perde é amarelão, né? E o próprio Rubinho, que tu usasse bem de exemplo, ele até há pouco tempo tinha sido um dos pilotos mais longevos da Fórmula 1 em termos de tempo e de quantidade de corridas e de pole. Acho que foi o Lewis Hamilton, só hora pouco bateu um recorde dele, Schumacher bateu outro. Ele é um fenômeno dentro ele é respeitado muito mais fora do Brasil que dentro do Brasil, porque ele virou meme, ele virou piada. O brasileiro tem isso também de caçoar, né? E isso a gente sabe que está lá desde o Barbosa, em 1950, né? Que é um outro lado, mas eu penso que falta muito esse respeito à trajetória do atleta, porque ninguém dá nada para o atleta de formação. Tem atletas de elite já em vários esportes que estão fazendo rifa ainda para poder competir, que ganham auxílios ridículos de clubes de R$600, então pagam de uma passagem para uma competição de R$600, sabe? Imagina uma preparação, ter um psicólogo, ter um nutricionista, ter suplementação, ter uma boa alimentação, ter um treinador. É caro fazer esporte, e alto rendimento é caríssimo, ainda mais quando está competindo com todo mundo. E falta, em especial para isso, políticas públicas de todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal. Na época das Olimpíadas teve um bom aporte, mas o Alberto foi psicólogo do Flamengo e também foi psicólogo de uma das duplas de vôlei, entre outras. Ele falou, a gente é um programa, papo de PED, psicologia do esporte, no YouTube. Ele falou, eu quero ver o rebote quando acabar, porque acabou as Olimpíadas, cortaram tudo quanto é verba, foi um show de demissão, mesmo com resultados historicamente únicos do Brasil. Então, não é um projeto, né? É uma fase, isso é um problema. Tu falaste assim da questão da educação física, que eu tinha muitas turmas de alunos de licenciaturas na formação de professores, né, com os estudantes de tudo que é curso misturado. E eu tinha uma atividade que eu realizava, assim, que envolvia raciocínio lógico. E lá no início eu imaginava, bom, quem vai resolver isso aqui primeiro vão ser os alunos da matemática. Não, quem resolvia primeiro, quem conseguia resolver, e aí os outros pegavam, porque era feito em grupo e tal, era o pessoal da educação física. Por quê, né? Fui me dando conta com o passar do tempo que é a única disciplina que trabalha com o espaço, nem a geografia trabalha com o espaço, trabalha assim, deveria trabalhar com a noção de espaço, porém ela acaba sendo bidimensional, né? Ou seja, não desenvolve essa noção espacial que é tão necessária para as nossas atividades do dia a dia.
E sem contar que eles também estavam acostumados a ter que raciocinar sob pressão. Certamente é um fator que mudava se você está fazendo uma competição ali. Porque pode ser muito bom na matemática, mas se não passou por... Hoje que é legal que tem as Olimpíadas de Matemática, né? Uma coisa é fazer um cálculo tranquilo ali, outra coisa foi com alguém gritando no teu ouvido. E esses são os fatores psicológicos que interferem no rendimento. Não é só tua capacidade de performar ela num lugar com um adverso. E muda todo, o cenário muda todo esses aspectos que a gente chama de psicológico, que podem ser muitos, né? Falei que às vezes os treinadores chegavam lá quando eu trabalhava nos clubes, o jogador tem o psicológico fraco. O que é o psicológico fraco? O problema, a questão é lidar com ansiedade, é foco, é atenção, é comunicação, é ter tolerância à frustração, e a gente pode elencar muitos outros, é positividade, excesso de energia. O que tu está chamando de psicológico fraco? Não existe o psicológico, não é aquela barrinha do videogame como se fosse só uma energia ali que a gente tinha no Street Fighter, Mortal Kombat. Não, o psicológico é muito mais amplo. E se bota tudo às vezes no mesmo saco. E a gente tem que entender que só o psicológico já é um monte. Quando junta com o físico, então, meu Deus, é uma mistura que tende ao caótico, de tão difícil que é. A gente trabalhou em laboratório, trabalhou com ciência, as variáveis, tudo que são estudos com humanos, é muito difícil tu conseguir replicar modelos, porque o ser humano é extremamente complexo. E uma das melhores coisas do ser humano é isso, não é? E daí vai lá fazer estudo com camundongo, modelo animal, isso. Mas vamos agora colocar isso para a vida real. Aí as variáveis aumentam muito. Dá um pouco de diferença, dá gol. Tânia, eu queria aproveitar também, falando do Barbosa, porque teve um episódio fora, né, todo o preconceito que o Barbosa sofreu ao longo dos anos, né, ele que falhou em 1950 na Copa, né, pra gente deixar aqui o cenário, contra o Uruguai, ele acaba falhando, o Uruguai ganha a Copa do Brasil, a Copa realizada no Brasil é vencida pelo Uruguai na final contra o Brasil. O Barbosa, antes de falecer em 2000, né, em 1998, ele passou por um episódio também constrangedor, imagina, ele foi visitar a seleção brasileira, queria visitar um treino da seleção brasileira que estava se preparando para a Copa de 98. E o Zagallo, na época, junto com a comissão técnica, não permitiram a entrada do Barbosa porque ele traria azar para a seleção. Nossa, eu não conhecia essa situação. E aí, imagina, poxa, sabe, já tá no fim da tua vida, tu viveu a vida inteira com aquele estigma, e aí tem muito a ver com o que a Tânia falou, sabe? Ele foi finalista de Copa do Mundo, mas aí só viram o erro dele, né? A falha, o que ficou foi a falha, ele jogou todos os outros jogos, né? Aconteceu, e aí no fim, a seleção acabou não vencendo a Copa, e teve um outro caso, que é a convulsão do Ronaldinho, que criou um mal-estar todo também na seleção, tem todo o caso. Aí eu queria ver o quanto também o misticismo, porque a gente vê muita coisa de misticismo no futebol, né? É o treinador que usa a camisa tal, e a psicologia eles não usam nunca. Isso. Deles, né, Tânia? E aí, isso. É o sal grosso lá na goleira. A balinha de mel atrás do gol, né? Incrível. Eu acho que tem dois pontos. A gente tem que entender uma parte, como a gente falou dos latinos, né? Tem um aspecto cultural e tá tudo bem, é que nem a religião. O pessoal pergunta muitas vezes, a questão do atleta crente atrapalha. Cara, foi um dos meus melhores atletas que eu trabalhei, os atletas chamados de crentes, né? Antigamente tinha os atletas de Cristo, porque eram pessoas que estavam muito disciplinadas, que estavam abertas a escutar, estavam pagando o preço da rotina, dormir bem, ter uma vida mais tranquila, porque a gente sabe que tem uma parte também pela juventude, pelo dinheiro, por oferta de tantas coisas que aparecem. É difícil manter o foco, e rendimento precisa o descanso é parte do treino, inclusive. Então, a gente tem sempre que entender esses aspectos culturais, e eu acho que faz parte, mesmo, às vezes, pequenas intervenções mesmo. Eu brincava com os atletas, às vezes, falo, isso aqui não estou falando de ciência agora, mas você está com uma caixa que vai fazer gol hoje. E aí o atleta fazia o gol primeiro, chegava no vestiário, primeiro que abraçaram o psicólogo. E às vezes isso aí tem uma intervenção, inclusive, dentro disso, porque tu está dando otimismo. Tem uma atleta que eu falei, cara, se não for na primeira, na segunda, vai, porque tô sentindo que vai fazer um gol. E o que tu tá fazendo para ele de fundo? Fica otimista e não baixa a cabeça sem errar, porque um centroavante top de linha, um Lewandowski, ele faz 3 definições para fazer um gol. Ele é um dos melhores do mundo, já foi o melhor do mundo
no ano anterior. E aconteceu isso, por exemplo, com um atleta que eu nunca conversava com ele, foi, cara, hoje assim, e ele teve um gol anulado, um gol importante lá no Curitiba, praticamente o jogo que a gente estava com outro time disputando o rebaixamento, a gente estava conseguindo sair, mas era o famoso jogo de 6 pontos, e deram impedimento do gol dele, no segundo tempo ele fez o gol, acabou o jogo, ele chegou no vestiário, mas tu falou, caramba! E às vezes tu quer isso, assim, cara, não desiste, vai na próxima, não é numa que vem. Então, às vezes como intervenção, mas também jogando um pouco nesse lado místico, fazer isso conscientemente também pode trazer. Se o atleta fala lá que jogar com a cueca X dá mais confiança, bota a cueca, tá tudo bem, porque isso tudo faz parte do aspecto humano, né? Se vai se sentir tranquilo. Meus queridos, estamos já no nosso tempo, a conversa está muito boa, adorei esse nosso bate-papo, te agradeço muito, Maurício, por estar aqui com a gente nesse programa de 1 ano do Saúde, Cultura e muito mais, e com aqui a participação do querido da Gol, eu adorei, eu me diverti um monte, foi muito bom, aprendi muito. As últimas palavras? Vou agradecer também o Maurício, vou agradecer a Tânia pelo convite, parabenizar mais uma vez a Tânia por 1 ano de programa e parabenizar o Maurício pelo trabalho que ele vem fazendo e pela forma como ele traduz para quem é leigo, né? Ele traduz de forma ímpar ali para a gente tomar conhecimento da matéria, né? Porque às vezes a gente vê o profissional gabaritado com status, que nem ele, né? Doutorado, pós-doutorado, mas que não sabe transmitir o conhecimento, né? Não, e o Maurício passa segurança, passou, foi uma aula pra gente. Uma aula maravilhosa. Junto com a Tânia também, que é doutora, então estava muito bem aqui junto dos dois, foi um prazer. Tânia, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e Maurício, muito obrigado também por participar do Saúde, Cultura e muito mais. Eu gostaria de agradecer e dar os parabéns pro programa também, Tânia, esse projeto, privilégio estar aqui com vocês, bater papo, e sinceramente, foi a psicologia do esporte e do futebol que me ensinou a tentar me comunicar dessa forma. Eu saí da faculdade como todo jovem que sai uma formação boa, arrogante, até falando difícil, né? A psicanálise de onde eu vim tem muito isso da cultura, às vezes, de parecer que é bonito, é bonito que quase não te entendam, né? E o esporte especial, o futebol, me ensinou que é o contrário. Se tu sabe mesmo uma coisa, tem que saber explicar para qualquer pessoa, independente do nível cultural, do nível de estudos, porque o próprio o esporte em si, o futebol, tem essa cultura, como a gente disse, e quando sabe uma coisa, tem que poder explicar da forma mais simples, seja com laranja, seja com maçãs, porque não importa, importa muito mais como a pessoa entende o que tu está falando. A comunicação é assim, ela é feita de ruídos, mas principalmente que o teu cliente final, que é o atleta, que entenda isso, porque senão não faz diferença nenhuma, ele não vai dar bola para ti, e certamente uma das barreiras que dificultou a psicologia entrar no esporte, e que bom que a gente está com espaços como esse, inclusive, tentando destruir mais ainda essas barreiras e normatizar a figura do psicólogo, em especial no futebol brasileiro. Então tá, muito obrigada, meus queridos, abraços virtuais, por enquanto, espero que em outro momento possam ser abraços presenciais, e semana que vem a gente tem mais um Saúde, Cultura e muito mais na Rádio Web Inter de Todos. Grande abraço, muito obrigada.